Olá a todos, bom gente, eu vim fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos ler Mateus capítulo 27, verso de número 39. Jesus quer que cada um ame a si mesmo em primeiro lugar e depois os outros, ou é o contrário? Então Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas isso não é uma questão de egoísmo, não. Eu tenho que amar primeiro a mim mesmo, eu tenho que aprender comigo mesmo para depois aprender a me lidar com os outros? Bom, será que isso é verdade mesmo? Jesus disse em Mateus que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se amarmos a nós mesmos antes do nosso próximo, isso seria pôr o eu antes do próximo. Então será que Jesus está ensinando que deveríamos ser egoístas? Deixa eu só fechar uma aba aqui. Amar as outras pessoas como amamos a nós mesmos pode ser entendido de diferentes modos. Mas de modo algum Jesus está querendo dar a entender que devemos ser egoístas. Que a Bíblia condena os egoístas. Isso você pode ler lá na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 2. Ela nos exorta a não considerarmos apenas os nossos próprios interesses, mas também o interesse de outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. Há 3 modos de entender essa frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou colocar só 3 parâmetros aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, alguns creem que Jesus está dizendo que devemos amar aos outros como devemos amar a nós mesmos, ou seja, de maneira não egoística. Isso, entretanto, soa muito sutil e com característica de uma discussão teórica fora dos padrões do ensino normal de Jesus, feito geralmente com palavras diretas. Seria bem mais direto dizer apenas para não sermos egoístas, do que dizer para nós amarmos de modo não egoísta. Segundo, Jesus não poderia ter em mente que deveríamos amar os outros como devemos amar a nós mesmos, ou seja, adequadamente, a um legítimo autorrespeito ou amor próprio. No livro de Efésios, nos diz que para cuidarmos de nossos corpos, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Isso está em Efésios capítulo 5, verso 28 ao verso 29. Não há nada de errado no legítimo cuidado de si mesmo, nem no autorrespeito. A Bíblia condena que quem esteja pensando em si mesmo, além do que convém, mas o incita a pensar com moderação. Romanos capítulo 20, verso 1. Nesse sentido, Jesus pode estar dizendo que amemos aos outros como Ele mesmo. Ok? Então, quando você se refere a Jesus ali, dizendo que devemos amar a nós mesmos primeiro para depois amarmos aos outros, ele não está fazendo um paralelo assim como o narcisismo. Bom, ele está dizendo que você tem que se amar primeiro para depois você se doar como esse amor. Em terceiro lugar, Jesus poderia ter em mente que deveríamos amar os outros tanto quanto amamos a nós mesmos. Ou seja, se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu tenho que me tratar bem para poder tratar as pessoas bem e receber isso de volta. Bom, então devemos amar aos outros com a mesma medida com que de fato os amamos a nós próprios. Não significando isso que o modo como nos amamos esteja correto. Antes, Deus pode estar simplesmente apontando para um amor próprio como sendo o padrão pelo qual devemos julgar. Até que ponto amar os outros? Dessa forma, haverá um monitoramento automático do nosso próprio amor, já que com essa mesma intensidade que teremos que amar aos outros também. Então, é isso que eu queria dizer para você. Então, quando você diz amar ao próximo como a ti mesmo, né, você não está sendo narcisista, né? Como aquele camarada Narciso, ele viu a própria imagem refletida na água, né, muito bem nítida, ele se apaixonou por si mesmo e tentou beijar e acabou se afogando no lago. Porque ele amava a si próprio, tá? E não queria amar os outros como ele amava ele mesmo. Então, você tem essa expressão narcisismo. Então, quando Jesus diz que amar o teu próximo como a ti mesmo, você precisa primeiro se conhecer, se amar a si mesmo para depois amar aos próximos. Então, como é que eu vou dar aula
Se eu não estudei para mim, eu preciso primeiro estudar para mim, depois eu compartilhar isso com os menos favorecidos, que é o que está acontecendo aqui. Bom, então espero que você tenha gostado dessa gravação. Muito obrigado por você ter ficado até agora aqui. O canal, como disse, aos pouquinhos está crescendo. Eu não estou preocupado com essa questão de viralizar, e o canal tem que crescer rápido. Não, isso aí eu deixo para Deus agir e administrar da forma que ele tem que ser administrado. Então, se você tem algum comentário, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você coloque aí no chat aí, que eu teria um imenso prazer em te responder. Tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez, pela sua colaboração. Espero fazer mais vídeos decorrentes, que devido ao tempo eu tinha parado um pouquinho. Mas eu espero voltar aqui com mais veemência. Bom, fica com Deus e até uma próxima.